Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristiana. Esta semana temos histórias de como a ciência é persistente na tentativa de descobrir os próprios erros, isto com buracos negros e também com os confins do universo à mistura. É verdade, são duas histórias, mais do que revelações científicas, são também uma forma de ver como é que a própria ciência funciona, como é que pode ser contraditório e como é que pode ser eficaz a descobrir os seus próprios erros e como o erro é fundamental, Cristiana, para o avanço da própria ciência. E por isso, a primeira história que nós trazemos aqui, nós contámos-la aqui neste mesmo estúdio em 2020. Lembro perfeitamente. Porque foi anunciado por um conjunto de astrónomos do Observatório Europeu do Sul a descoberta do buraco negro mais próximo da Terra. Certamente muitos telespectadores ficaram assustados com essa revelação. Estava a apenas cerca de 1000 anos-luz de distância e marcou logo foi algo extraordinário para a astronomia porque era um buraco negro nas proximidades, quando os buracos negros são dos objetos mais misteriosos da natureza. Ter um próximo de nós era absolutamente extraordinário para a astronomia, para poder estudá-lo. Pois bem, mas logo, quando essa descoberta foi anunciada, houve um conjunto de investigadores, liderados por uma equipa belga, que começou a duvidar desse mesmo anúncio. E porquê? Porque o anúncio original falava que estávamos perante, eventualmente, um sistema triplo, em que teríamos então uma estrela a orbitar o tal famoso buraco negro a cada 40 dias e uma segunda estrela muito mais distante deste duo mais próximo, portanto numa órbita muito mais afastada. E diziam os cientistas da altura, responsáveis por aquela descoberta, que o que melhor explicava de facto aquela detecção daquela luz toda era um buraco negro que estaria de facto ali no centro de todo este sistema triplo. O que fez agora esta equipa belga foi olhar novamente para aquela zona do céu onde está este sistema, utilizou dois instrumentos do próprio Observatório Europeu do Sul, o MUSE e o Gravity, para tentar perceber então qual é que é a dinâmica orbital de tudo isto. E chegaram a uma outra conclusão. Disseram que, provavelmente, isto é muito mais compatível com um sistema de duas estrelas, apenas duas estrelas, num buraco negro, e em que nós podemos ter então estas duas estrelas orbitarem-se a cada 40 dias, e, portanto aqui os 40 dias bate certo com a previsão original, mas em que uma das estrelas está a fazer, olha, autenticamente um striptease à estrela vizinha. Ou seja, está a despir a estrela vizinha de matéria, está a comer as camadas exteriores da estrela vizinha e, portanto, isso mostra aquilo que também um buraco negro faz, que é despir matéria, não é? E, portanto, o que fez esta equipa belga foi apresentar os seus estudos e dizer que isto era muito mais compatível com tudo isto. E agora repara o aspecto interessante desta descoberta, Cristiana. É que estas duas equipas, que aparentemente apresentaram sinais, interpretações tão diferentes da mesma observação, sabes o que fizeram? Uniram-se. Estas duas equipas uniram-se para tentar perceber, de facto, então, o que é que se passava. E então, o que é que eles fizeram? O instrumento MUSE, um espectrómetro, permitiu confirmar que não existia nenhuma companheira brilhante numa órbita mais afastada. E, portanto, logo aí colocamos de fora um dos cenários. Enquanto que o outro instrumento, o Gravity, dizia que nós conseguimos, de facto, identificar ali duas fontes brilhantes e que estão até relativamente próximas entre si. Quando falamos em próximas, estamos a falar de cerca de 1/3 da distância da Terra ao Sol. E, portanto, Cristiana, repara o que é que acontece quando nós utilizamos mais instrumentos, melhores instrumentos e, sobretudo, quando nós temos duas opiniões, duas interpretações diferentes sobre a mesma detecção e quando essas duas equipas se juntam para tentar descobrir, então, o que é que se passa. E agora a conclusão é que, de facto, as duas equipas estão de acordo. A interpretação mais favorável aos dados recolhidos é que, vamos esquecer, o buraco negro mais próximo de nós, estamos a falar de duas estrelas em que uma delas está a pegar matéria da estrela companheira. Isto é muito importante, Cristiana, porque os sistemas duplos, triplos, são os mais vulgares no universo. Nós estamos a assistir os primeiros passos, os primeiros tempos deste movimento de recolha de material de uma estrela em relação à outra. Portanto, também é astronomicamente muito poderoso. Mas também dizem estes astrónomos que
Não vamos esquecer os buracos negros, porque há buracos negros do tamanho de 2, 3 vezes a massa do nosso Sol, os buracos negros de massa estelar. E eles podem ser milhões e milhões e são de difícil detecção. Muito bem, vamos avançar para outro assunto, flutuar num lago e a tentar ver o brilho das primeiras estrelas. Olha, foi mais uma história interessantíssima que foi revelada neste mesmo estudo em 2018. E o que é que contava esta história? Leva-nos até aos confins do universo, no tempo e no espaço. Quando falamos em confins do universo, é mesmo confins do universo. Estamos a falar de uma altura por volta dos 100, 180 milhões de anos após o Big Bang. Cristiano, o cosmos não era uma criança, era um bebezinho. E então o que foi dito na altura, em 2018, é que um conjunto de astrónomos tinha detectado o sinal daquilo que se chama a aurora cósmica da história do universo, do Big Bang. O que é que isso significa? Significa que, quando nós vamos para os primeiros tempos do universo, nós encontramos uma espécie de uma grande neblina, mais que neblina, é um autêntico nevoeiro cerrado de hidrogénio neutro. E esse hidrogénio neutro é como se fosse um tampão para nós percebermos o que é que acontecia no universo nos primeiros tempos. O que é que foi fundamental para que esse nevoeiro desaparecesse? Olha, foi precisamente o aparecimento das primeiras estrelas. A primeira luz das estrelas, a primeira energia das estrelas excitou todo esse átomo de hidrogénio e tornou o universo muito mais transparente, visível. E na altura, em 2018, os astrónomos anunciaram que tinham descoberto esse sinal que está muito escondido, Cristiana, muito escondido. É muito frágil a detecção desse sinal. E porquê? Porque à medida que o universo vai se expandindo, essa luz, esse sinal também expande-se, torna-se em comprimentos de onda cada vez maiores. E esse sinal está escondido, imagina tu, na mesma zona do espectro eletromagnético da radiação, por exemplo, da rádio FM, dos sinais da televisão. E, portanto, é muito difícil de detectar esse sinal. Mas em 2018 os cientistas anunciaram isso. Eis então agora uma reviravolta. Um conjunto de astrónomos indianos fez uma experiência que é a todos os níveis lindíssima. Olha, isto nós estamos a ver. Construiu um pequeno radiotelescópio e, antes da pandemia, antes do início dos confinamentos, colocou este radiotelescópio em alguns lagos indianos. Porquê lagos indianos? Porque com o lago há todo um conjunto de radiação neste comprimento de onda que poderia interferir com o radiotelescópio, mas que, por baixo de uma superfície líquida, eles conseguem eliminar esse ruído. Portanto, é muito engenhosa a maneira como eles colocaram este instrumento. E colocaram mesmo antes do primeiro confinamento da pandemia. E o que é que fizeram? Regressaram a casa, começaram a ler e a perceber os sinais deste pequeno radiotelescópio. E esta equipa diz o seguinte: nós não conseguimos detectar nenhuma aurora cósmica. Nós, com este detector, não conseguimos identificar aquele sinal que em 2018 foi anunciado como o amanhecer cósmico, a aurora cósmica. Olha, e isto é uma bênção e também uma maldição para os astrónomos. Porquê? Porque em 2018 o sinal que foi anunciado era um sinal de todos os títulos muito estranho, que não era muito compatível com as teorias que nós temos na cosmologia sobre o que é que seria o sinal dessas primeiras estrelas. Por um lado, os astrónomos ficaram contentíssimos, porque era um sinal da aurora cósmica. Por outro lado, começaram a duvidar que, de acordo com os nossos modelos, não deveria ser este tipo de sinal. Vem então agora este conjunto de astrónomos indianos que diz que não, a verdade é que nós ainda não conseguimos detectar este sinal, pelo menos este instrumento não conseguiu detectar, e o desafio agora é tentar construir radiotelescópios ainda cada vez mais sensíveis para encontrar em todo aquele ruído, neste comprimento de onda em específico, onde é que está aquele sinal das primeiras estrelas. Isto é importante, Cristiana, porque na cosmologia o aparecimento das primeiras estrelas desencadeiam todo um conjunto de eventos, naquilo que é a teoria do Big Bang, que eventualmente dá origem a quê? A nós estarmos aqui, neste mesmo estúdio. Ou seja, ao desenvolvimento, ao crescimento do próprio universo. Para terminar, quando o cosmos se une à arte e também à música. É verdade, nós estamos tão saturados de imagens de guerra e de tudo aquilo que a humanidade não deveria ser, que em boa hora o Paulo Ferreira, o time-lapser português mais reconhecido internacionalmente, tornou público o seu mais recente trabalho chamado Lapse do Tempo, e em que nos mostra alguns dos céus absolutamente mais notáveis que ele conheceu nas suas viagens pelo nosso mundo, mas também com muitas imagens do nosso próprio Portugal, como são estas que nós estamos a ver neste momento, e convida-nos a fazer uma reflexão sobre como é que o tempo
e o próprio universo nos coloca na nossa verdadeiramente dimensão e que o universo não quer saber das guerras que nós estamos a fazer e obriga-nos a pensar quais são os futuros também que nós queremos trilhar. E para estas imagens deslumbrantes que nós estamos a ver, ele convidou também o músico André Barros para fazer a banda sonora deste documento que, Cristiana, volto a dizer, vem mesmo em muito boa hora, porque permite-nos pensar melhor, respirar melhor em relação àqueles tempos que nós vivemos e que a beleza também pode ser uma forma de salvação. E a beleza está lá em cima nos céus, sempre que nós tivermos disponibilidade para nos perdermos e maravilharmos com o céu que está à nossa frente, lá em cima. Ir ao Google, procurar por Lapso de Tempo e Paulo Freire e encontram este vídeo absolutamente extraordinário. Imagens que nos dão também um sinal de esperança. Miguel, obrigada e até ao próximo domingo.